7º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos de volta ao programa Se Liga na Educação. Eu sou a professora Isabela, professora de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente já começou a trabalhar na semana passada, que é sobre biomas. A prioridade nesta aula é a seguinte: caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, a temperatura e etc., correlacionando essas características. E, além disso, relacionar as estruturas e comportamentos dos seres vivos às chances de sobrevivência nesses ambientes. Vamos relembrar juntos aqui o que são biomas? Pega a sua anotação lá da aula passada, que eu tenho certeza que está escrito aí no seu caderno. Biomas são faixas de terra ou de ambientes aquáticos também, que têm características já muito bem definidas e mais ou menos uniformes. Por exemplo, quantidade de chuva, que é a pluviosidade, e a temperatura. Além dessas características físicas do ambiente, a gente ainda tem no bioma uma fitofisionomia muito característica. Vamos relembrar o que é fitofisionomia? Fitofisionomia é o jeitão da vegetação, né? É a cara da vegetação. A gente vê, por exemplo, biomas que têm mata fechada, outros que são predominantemente formados por gramíneas, que são os campos, né? Então, essa forma como a vegetação se apresenta também nos ajuda a definir os biomas. E uma outra coisa que eu quero relembrar com vocês é essa pergunta aqui: quais que são os biomas brasileiros? Você se lembra? Eu até trabalhei na última aula com vocês um mapa, tá? E nesse mapa, que eu vou mostrar de novo, a gente vê aqueles 6 principais biomas que nós temos no nosso território. Lembra que eu falei para você que o Brasil apresenta um território, uma extensão territorial enorme. E a gente tem, inclusive, variações climáticas importantes ao longo do nosso território. Nós temos, por exemplo, deixa eu vir aqui para o meu quadro negro. Nós temos, por exemplo, uma planetinha. Então, vamos lá, linha do Equador, não é assim? Linha do Equador é a região onde tem maior incidência solar. Então, a gente tem o nosso país que fica por aqui assim, né? E a gente tem os trópicos do hemisfério norte, do hemisfério sul, e essas diferentes regiões apresentam diferenças climáticas importantes. Então, aqui a gente tem um clima tropical, aqui muito influenciado pela insolação na região do Equador, e aqui um clima mais temperado. Isso daí é um dos fatores que contribui para a grande diversidade de biomas que a gente tem no nosso país, né? Então, aquela viagem que nós fizemos na última aula, eu vou convidar vocês para a gente poder revivê-la de novo. Bem, aqui tem um outro mapa para a gente conseguir explorar figuras diferentes que mostram a mesma coisa, né? Então, aqui a gente tem o bioma da Amazônia, né? Formado mais predominantemente por floresta, mata fechada. Aqui a gente tem Mata Atlântica, que se estende principalmente na região litorânea, desde o Nordeste até a região sul do Brasil. Um dos maiores biomas de todos é o Cerrado, que inclusive é o principal bioma do estado de Minas Gerais. Aqui a gente tem a Caatinga, mais por aqui, ok? Que é um bioma bastante árido, né? Que tem pouca chuva, lembra disso? Eu até contei para vocês que lá na Caatinga, as plantas apresentam adaptações para elas não perderem água com facilidade. Lembra que eu falei das suculentas, que têm caules capazes de armazenar água? E as folhas dessas plantas que são transformadas em espinhos, para que essas plantas não percam água por evapotranspiração. Geralmente, a gente associa as folhas como estruturas
que perdem água para o ambiente, né? E a gente tem aqui os pampas, que ficam na região lá do sul do Brasil, e o Pantanal, que fica aqui predominantemente nos estados do Mato Grosso, ok? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Bem, existem outros biomas além desses que eu falei e que são muitas regiões de transição entre biomas contíguos, tá? Porque vocês não podem imaginar, por exemplo, que até aqui vem a floresta amazônica, eu dei um passo, já é a caatinga? Será que é assim? Ah, não. Até aqui vem a floresta da Mata Atlântica, eu dei um passo e acabou, não tem mais nada depois dali? Quer dizer, já é areia do mar, né? Não é bem assim. Então, existem regiões no nosso país, aliás, no planeta inteiro, que são regiões de transição. E essas regiões de transição, a gente consegue, dependendo das características, até formar, até definir novos biomas, tá? E eu quero explorar com vocês todos esses outros biomas que eu coloquei aqui. A mata de araucária, a mata de cocais e os ecossistemas costeiros, que são formados pelos manguezais, restinga e recifes de corais, tá? Vamos começar com a mata de araucária. A mata de araucária também é conhecida como pinheiral e ela fica no sul do Brasil. Então aqui a gente tem a região sul do Brasil, Minas Gerais, tá aqui, São Paulo, sudeste, certo? Rio de Janeiro também é sudeste. Do Paraná para baixo, a gente tem o sul do Brasil, tá? Essa é uma região, deixa eu voltar aqui no meu globo, é uma região mais próxima do clima temperado, que tem uma insolação bem menor. Então o sol incide aqui com uma intensidade menor, principalmente na época do inverno, né, do que nos outros locais do nosso país, do nosso território, tá? E aqui a gente vê demarcada a região da mata de araucárias. Bom, o clima predominante é subtropical, de altitude, então geralmente essa mata de araucárias ocorre em regiões de morros, né, regiões mais altas, por isso que a gente fala de subtropical de altitude. E esses pinheiros, né, que são as araucárias, são adaptados a um clima mais frio, tá? Eles apresentam, por exemplo, folhas mais finas que suportam a queda de temperatura. Se a folha fosse muito larga, essa folha congelaria. E as folhas mais finas conseguem suportar baixas temperaturas. Em determinadas regiões, temperaturas que são negativas, abaixo de zero, tá? É interessante a gente saber disso no nosso país, né? Em Minas Gerais, tirando aí a região do sul de Minas, aquela região de Monte Verde, Extrema, né? Tenho certeza que o pessoal daí está me assistindo. Nessa região, principalmente no inverno, a gente costuma ter quedas de temperaturas desse nível. Inclusive, a gente até encontra uma araucáriazinha ou outra, mas as araucárias que ocorrem no nosso estado não são nativas daqui, tá? Foram árvores introduzidas, porque originalmente elas são desse pinheiral lá do sul do Brasil, ok? Bem, aqui eu trouxe uma foto de uma araucária para vocês reconhecerem. Olha, se tiver araucária aí na sua região, me manda uma mensagem e me conta, tá? A araucária é uma árvore linda, né? E ela é responsável pela produção desses pinhões aqui. Na verdade, a gente até usa isso para fazer decoração de árvore de Natal. O pessoal pinta de dourado e decora a árvore. Eu imagino que vocês já tenham visto isso, se não tiverem visto na própria natureza, né? Então, essas estruturas são produzidas pelas araucárias. Inclusive, dentro dessas estruturas ficam os pinhões.
que são sementes das araucárias, que tem muita gente que cozinha para comer. Outro dia eu vi várias receitas feitas com pinhão de araucária e me parecem deliciosas, tá? Vamos passar para o próximo, para a mata de cocais. Enquanto a mata de araucária está lá no sul do Brasil, a mata de cocais está lá no norte, tá? Nós vamos para o outro extremo. A mata de cocais é predominantemente esse babaçual, ou seja, são regiões em que há predomínio desse babaçu, tá? Que é a principal palmeira dessa mata de cocais. Mas existe também a carnaúba e o buriti. Bom, a mata de cocais é muito útil para a gente porque a partir desses vegetais a gente consegue extrair matéria-prima para a produção de alguns tipos de óleos, álcool, fibra. Então, é uma vegetação bastante interessante para a gente. E aonde que fica a mata de cocais? Vamos localizar no mapa? Tá vendo? Olha só, lá no norte, nordeste, né, nessa transição aqui. Vejam, aqui a gente tem a Caatinga, que tem aquele clima bem árido, né? Mais seco, é difícil chover nessa região do nosso país. Do outro lado a gente tem a Amazônia e entre a Caatinga e a Amazônia a gente encontra essa mata de cocais. Então é um ambiente de transição, tá? Então não é assim, sair da floresta amazônica, cair na Caatinga. Não, existe essa região de transição que nesse caso aqui é formada pela mata de cocais, tá? Muito útil para a gente, ok? Bom, aprofundando aqui, para eu trazer para vocês um conceito, porque eu estou falando aqui de ambiente de transição o tempo todo. E esse ambiente de transição, conceitualmente, é o que a gente chama de ecótono, tá? Esses ecótonos apresentam, às vezes, características tão peculiares que são considerados biomas. A gente acabou de ver dois, né? A mata de cocais, que fica lá entre a Caatinga e a floresta amazônica, e também a mata de araucárias, que é localizada na região do sul do Brasil. Fica ali perto da Mata Atlântica, entre Mata Atlântica e Pampas, ok? Principalmente em regiões que têm altas altitudes, né? Topo de morro, por exemplo, tá? Bem, vamos falar mais um pouquinho sobre os ecossistemas, outros ecossistemas, mas agora pensando especificamente nos ecossistemas costeiros, que são formados por 3 tipos de biomas, tá? Os manguezais, os recifes de corais e a restinga. O recife de coral é basicamente encontrado dentro do ecossistema marinho, tá? Já os manguezais e a restinga são ambientes de transição. Todos eles juntos formam o conjunto de ecossistemas costeiros, tá? Então vamos falar de cada um deles, começando pelos manguezais. Os manguezais são regiões de transição entre rio e mar, tá? Que estão sujeitas à variação de salinidade, exatamente porque existem períodos do dia que a maré sobe, e aí essa região fica com maior quantidade de sal por causa da água do mar, e existem períodos do dia que a maré recua, e aí o que predomina? Água doce, e a mistura de água doce com água do mar forma o que a gente conhece como água salobra, que tem até um cheiro estranho, um gosto estranho. Quando a gente viaja para a praia, enfim, se hospeda em casa de parentes ou em pousadas, frequentemente a gente estranha a água, né, desses locais porque é uma água predominantemente salobra, que mistura a água do rio e do mar, tá? Bom, essas áreas são bastante alagadas, de fundo lodoso, tá? Salobro, como eu falei, porque tem bastante sal, e é pouco arejado. E essas características desse ambiente
exigem muito dos vegetais, porque eles têm que ser adaptados a essas condições. Uma árvore comum não consegue sobreviver nessas condições. Então, o que elas têm que ter? Raízes aéreas e raízes escórias, tá? Essas raízes aéreas são importantes para que as plantas possam conseguir obter gases da atmosfera, que são fundamentais, por exemplo, para a respiração, tá? E essas raízes escoras funcionam como pontos de apoio para que essas plantas não despenquem. Então, olha só essa imagem. Isso daqui é uma região de mangue, tá? E todas essas raízes que a gente vê aqui, tá vendo essa região assim? São essas raízes escoras. Aqui desse lado dá para ver com mais detalhes. Olha só, raízes escoras, tá vendo? Elas precisam apoiar mais no solo para que elas não despenquem, porque esse solo é instável, né? É um solo lodoso, tá? Como se fosse uma areia movediça. Bom, por que é importante a gente conhecer os manguezais? Porque a gente precisa preservar esses ambientes por vários motivos. Vem cá comigo para eu apresentar para vocês esses motivos. Primeiro lugar, os manguezais são berçários da vida marinha. Peixes, tubarões, diversos animais marinhos colocam seus ovos nos manguezais. Por isso que eu chamo de berçários, tá? Além disso, várias famílias costeiras dependem do alimento que está lá no manguezal. Caranguejo, por exemplo, existem famílias que são especializadas em cavar as regiões dos manguezais para poder pegar caranguejo. E esse caranguejo alimenta a própria família e também pode ser vendido na feira para trazer subsídios para outros, enfim, recursos para outras situações. Os manguezais também protegem as regiões costeiras, evitando o assoreamento dos rios, uma vez que as raízes das plantas seguram a terra, tá? E também atuam como filtros biológicos. Se a água do rio estiver, por exemplo, poluída, não necessariamente essa poluição vai alcançar o mar. Por quê? Porque os animais, os micro-organismos que ficam ali naquele lodo, ajudam a decompor, às vezes, esse material poluente, se, por exemplo, for esgoto doméstico, tá? E os recifes de corais? Recifes de corais ocorrem em regiões costeiras rasas e são, caracteristicamente, associações de seres vivos de muitas espécies. E, enquanto o manguezal é o berçário da vida marinha, os corais são os hotéis da vida marinha. Então, peixes, tartarugas e vários outros animais vivem entre os corais. Ali eles capturam alimentos, se reproduzem, enfim, fazem dos corais a sua casa. Por isso é importante preservar esses recifes de corais. Infelizmente, os recifes de corais vêm sofrendo muito com poluição marinha, né? E essa poluição pode gerar, por exemplo, impactos, né, nos organismos que vivem por ali. O petróleo atrapalha a sobrevivência dos corais. A gente teve em 2019 o lançamento de petróleo que até hoje a gente não entendeu de onde que esse petróleo veio e que danificou um tanto de recifes, tá, na nossa região. Além disso, o aumento da temperatura dos oceanos vem causando branqueamento de corais, que é a morte de micro-organismos que vivem associados aos corais, e esses micro-organismos que geram aquela cor bonita, né, para os recifes, infelizmente não toleram essa variação de temperatura. E aí gera esse fenômeno que a gente chama de branqueamento de corais. Para a gente fechar a aula de hoje, vou falar rapidamente da restinga. A restinga é formada por comunidades vegetais em solos arenosos, como praias, dunas, auxiliam na estabilização do solo, e essa imagem representa muito bem uma restinga, tá? Essa vegetação mais rasteira, com muitas bromélias, por exemplo, tá? E ajuda a estabilizar aqueles ecossistemas que ficam em volta ali, ok? Bom, por hoje é só. Agradeço muito a sua atenção, tá?
Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Um abraço para você, se cuide!